Todos os campos do conhecimento estão conectados por colaborações e tensões que geram a complexidade da vida. Do ponto de vista científico, qual o papel social da arte? A arte como ciência reflete sobre essa questão ao dialogar com artistas que constroem sua praxis na articulação entre criação e reflexão. Assista às entrevistas toda a primeira terça-feira de cada mês e acompanhe nossas ações em nossas redes sociais e no site artecomociencia.com. Boas-vindas a mais uma edição do Arte como Ciência. O Arte como Ciência é um projeto que procura dialogar sobre o papel social da arte com artistas que desenvolvem a sua praxis tanto na criação artística quanto na reflexão sobre essa atuação. Nós vamos então para a entrevista com o Gessé Oliveira. O Gessé Oliveira, que é um grande diretor teatral, que tem um trabalho de 30 anos na área teatral, trabalho como gestor, como uma pessoa que pensa a arte, que propõe políticas públicas, como artista. Bem-vindo, Gessé Oliveira. Olá, um olá a todos, a todas. Muito feliz de estar aqui nesse segundo episódio, sendo o episódio de abertura das entrevistas. Então, antes da gente entrar nos detalhes de cada um desses trabalhos, eu queria que tu falasse um pouco da tua trajetória como essa pessoa que pensa a especificidade da arte na construção social, né? Como que tu entende o impacto dessas produções na construção social enquanto arte? Vamos começar. Eu sou Gessé Oliveira, um artista negro. Um artista negro que, desde o início da sua carreira, esteve envolvido em praticamente todas as áreas, né, do teatro. Né? Eu trabalhei inicialmente como ator, como diretor, iluminador, eventualmente dramaturgo, figurinista, cenógrafo. Né? Digo isso tudo não a fim de me enaltecer, mas a fim de dizer o porquê que às vezes a gente precisa ter uma certa ação globalizada, uma certa ação em todas as frentes do teatro, né? Desde que comecei a fazer teatro, eu não fui daquelas pessoas que começou super jovem, com 17, 16 anos, eu comecei já com 20 e poucos anos, 21, 22 anos, e isso lá, final dos anos 80, início dos anos 90, né? Era o momento em que o panorama do teatro em Porto Alegre, assim como no Rio Grande do Sul e também no Brasil, independente dos percentuais de populações negras em todos os estados, havia um fenômeno que era o sujeito negro alijado do fazer teatral, assim como, né, da maioria das manifestações, né? Bom, então, logo que começo a fazer teatro, eu percebia que se eu não fosse o agente dos meus trabalhos, se eu não fosse aquele que desencadearia tudo, se eu não fosse um ator, diretor, produtor, me envolvendo em todas essas esferas, eu não teria um trabalho continuado. Então, eu te convido a falar um pouco sobre essa história do teatro negro no Rio Grande do Sul, que me parece que ainda é pouco conhecida, né? Me parece que ainda precisamos falar mais sobre isso, e também sobre o teu trabalho e, por fim, quais são os ecos que tu vê atualmente dessa trajetória que envolve os teus estudos e o teu trabalho como diretor artístico. Bom, eu vou começar apresentando para as pessoas o grupo Caixa Preta, é um grupo de teatro negro da cidade de Porto Alegre, né? Ele foi oficialmente criado em 2002. Vou voltar um tempinho atrás, né? Contar uma parte da minha história e onde há esse gatilho disparador, né, em direção a criar um grupo de teatro negro. Bom,
Eu estudei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Departamento de Arte Dramática, onde fui colega da Vivi, onde fui colega do Cleiton Echeveste, né? Isso lá, meados dos anos 90, né? E dentro da universidade eram muito poucos artistas, alunos negros, e não se falava, né? Eu não lembro, mesmo na disciplina de História do Teatro Brasileiro, se falar da história do teatro experimental do negro, ou teatro profissional do negro, ou do teatro brasileiro, enfim, né? Isso era algo que inexistia. Bom, isto era uma lacuna para mim, não é? E eu também sabia que papéis que me reservavam, né? Bom, numa ocasião, dentro da universidade, fazendo uns experimentos em direção, e que esse experimento girava em torno de Shakespeare, não é? E junto de um outro aluno, que era o Jarbas, né, a gente fez uma cena, não é? Os dois trabalhando como atores, os dois um pouco se dirigindo, não é? Uma cena de Hamlet, onde a gente já fez ali um experimento em sincretizar os personagens dessa chamada dramaturgia universal com elementos da cultura afro-brasileira. Então, nesse momento, acho que Hamlet e Xangô são co-irmãos, eles têm uma proximidade, né? Em seguida, há um encontro com dois outros artistas da cidade, estes sim negros, não é? Isso já no início dos anos 2000, né? Vera Lopes e Márcio Oliveira. E a gente, né, conversando numa mesa de bar, vamos montar um espetáculo sem sem nenhum desejo de uma construção mais longeva, né? Vamos fazer um espetáculo, vamos nos encontrar, vamos experimentar. A gente estava de 11 atores negros. Daqui a pouco a gente se olhou assim, de onde nós vamos tirar? Porque a gente tinha colocado assim, alguns atores que estavam assim, né, no mercado, trabalhando. Então, assim, quando a gente escreveu o projeto, a gente escreveu com 6 ou 7, de onde nós vamos tirar? E daqui a pouco era tanta gente ligando para mim, ligando para a Vera, ligando para o mais, daqui a pouco tinha assim, 20, 30 atores e atrizes negros disponíveis. A gente, opa, existe aí né, detectamos uma questão que é fundamental, né? Não é que não tenha atores negros na cidade de Porto Alegre, que não tem um mercado de trabalho que mantenha essas pessoas trabalhando permanentemente, né? Eu achei muito importante, né, isso que nós vivenciamos e que tu traz aqui, que na universidade a gente nunca ouviu falar em Abdias do Nascimento, né, nunca ouvimos falar no teatro profissional do negro. Então, eu gostaria de que tu explicasse um pouco como que esse conhecimento entrou na tua vida, né? E como que ele faz parte das tuas elaborações, das tuas reflexões, um pouquinho dentro do Rio Grande do Sul, e junto com essa experiência que tu tem de ser um artista múltiplo, em conformidade com o que a gente vê nos folguedos populares, por exemplo, que são pessoas que assumem inúmeras funções dentro de uma complexidade de relações e das estruturas possíveis em cada contexto. Eu me sinto assim, muito à vontade e ao mesmo tempo provocado por esse projeto, eu diria mesmo excitado, assim, eu estou num dia de excitação por a gente, enfim, poder promover tantos diálogos, e nessa perspectiva dialética, nessa perspectiva inusual, não é? Que é entender, né, os mecanismos científicos como mecanismos múltiplos, e também né, tendo a ver com determinados grupos sociais, políticos, étnicos, raciais, né? Só para lembrar, um momento em que o teatro negro gaúcho teve uma expressão, podemos citar o Arthur da Rocha, né, que foi um diretor, ator,
jornalista, e jornalista de expressão, que escrevia para jornais aqui de importância, né? Nascido em, acho que 1859, ele escreveu diversas peças que chegaram a ser editadas e todas elas encenadas, né? E depois ele passa praticamente todo o século XX a descoberto. Ele é apagado da existência histórica. Se a gente for pegar todos os livros sobre o teatro no Rio Grande do Sul, existe esse apagamento histórico. Por que um teatro negro que pode montar Shakespeare? E eu queria realmente que tu te detesse um pouquinho na história do Hamlet sincrético, porque eu acho que é, assim, crucial, é um marco na história do teatro negro do Rio Grande do Sul, né? E tanto em público, quanto em repercussão, quanto em estética, quanto... E também depois tu pudesse falar desses outros trabalhos, por que essa escolha de trabalhar com alguns clássicos da literatura para construir um teatro negro? Quando a gente começa a pensar o Caixa Preta, a gente começa a fazer escolhas, né? E que são escolhas políticas também, né? Entre estas escolhas vamos trabalhar em direção à profissionalização do grupo, em direção à construção de uma estética pessoal desse grupo, em torno de pesquisas metodológicas, pesquisas de trabalho do ator, o trabalho da presença do ator, correlações com manifestações culturais afro-brasileiras, né? Bom, nessa seara, acho que o Hamlet sincrético é onde eu posso trazer esses elementos de uma maneira mais potencializada, né? Isso por quê? Porque a gente tinha ali uma série de fatores que a gente estava operando nesse trabalho, né? Obviamente, todos aqueles que nos antecederam, não é? Quer dizer, pensar no teatro, sim, ele é também um instrumento de luta política, mas ele é uma ampliação, né, das nossas expressões políticas, filosóficas, não é? Em Hamlet sincrético, a gente faz também uma opção que naquele momento desagrada certos setores mais conservadores do movimento negro, que diziam, mas por que vocês não vão montar um outro autor negro e vão montar um autor, né, do clássico europeu. Bom, também tinha no bojo certas questões que a gente estava ali. Uma que nós estávamos assim, discutindo a universalidade da arte. Né? Quer dizer, se essa obra é universal, nós negros também somos universais e também participamos disso. E eu não posso terminar essa live sem te fazer uma pergunta que eu acho muito importante, que acho que tu tem muito a contribuir, e quero te parabenizar, porque tu tem sido muito conciso nas tuas respostas, e te colocar um desafio, porque as perguntas são complexas, né? E agora eu vou te fazer mais uma pergunta complexa, só que tu vai ter que ser mais rápido ainda, tu vai ter uns 5 minutinhos para me responder. Mas eu acho fundamental, quando a gente fala de teatro negro, de todas as colocações que tu está falando, a gente refletir sobre políticas culturais e sobre o acesso aos meios de produção. Então, porque muitas vezes a gente fica falando na estética negra, na construção, né? Mas a gente também colocar o pé na realidade e pensar, né? Qual o lugar que o acesso aos meios de produção e a construção de políticas públicas, culturais, afirmativas, qual o papel disso nessa transformação que a gente aborda no campo estético e social, mas que precisa ter um embasamento socioeconômico que propicie? Bom, eu
há pouco eu já falei, né, que o meu entendimento de desenvolvimento histórico, ele tem essa perspectiva da luta pelos meios de produção, né, que num determinado momento se fala em luta de classes, né, mas acho que muito acertadamente o movimento negro, ele nos últimos anos, ele se afastou da luta de classe tradicional para entender a luta também, né, as disputas raciais e como se perpetuava, a despeito de mudar os donos do poder, não é? Que sempre os negros estavam alijados. Então, isso, para mim, é um entendimento fundamental. Está lá, na gênese, né, daquilo que eu dizia, que foi o início do meu agir em favor do teatro negro, que era, eu preciso entender toda a cadeia produtiva, eu preciso ser o dono dos meios de produção para que eu seja o dono da estética, porque eu não sou dono da estética se eu não sou o dono dos meios de produção, né? Vivemos hoje um momento que é muito importante, acho que, né, a gente falar de teatro negro, eu não posso deixar de falar das artes cênicas contemporâneas no Rio Grande do Sul, né? A gente saber, né, eu como, né, inaugurador de um grupo, né, entender que hoje eu não estou mais só, hoje existem inúmeros grupos de teatro negro, não é? Como o Monte Gente, o Grupo Pretagô, que tem feito um trabalho, né, para além do trabalho de montagem de espetáculos, mas de reflexão política, de reflexão filosófica, não é? Existem outros grupos de, né, falando assim, ampliando, né, artes cênicas, né, não só teatro, mas a gente tem grupos de dança sensacionais aqui, né? Um grupo chamado Coletivo Corpo Negras, né? São jovens que vêm da universidade, então a gente entender que hoje os grupos não estão mais se formando, né, não somente assim nos espaços tradicionais, mas dentro da universidade, esses grupos estão lá, montando seus trabalhos, discutindo políticas institucionais da universidade, trazendo toda uma força intelectual para rediscutir sociedade, né? Então a gente vai precisar aliar esses saberes acadêmicos com os saberes tradicionais, históricos, e saber que eles não podem ser elencados de uma maneira, né, a se contrapor ou hierarquizar eles. Não, né? Nós precisamos construir isso de uma maneira muito auto-influenciada, né? Gessé, muito obrigada pela tua fala. Eu tenho certeza que quem te ouviu vai refletir muito sobre todas as tuas proposições, sobre as contradições que tu apresenta também, que são fundamentais nessa percepção desse movimento dialético do pensamento, né? Agradeço sobremaneira o Gessé, que continua com a gente no Arte como Ciência, porque ele também faz parte do Conselho Consultivo, então, com certeza, ainda vai contribuir muito para as nossas discussões. Obrigada, Gessé. Até a próxima.